Bruxo mestre, homem subterrâneo, eram várias as formas que se referiam a Joaquim Maria Machado de Assis, escritor brasileiro, considerado um dos mais importantes nomes da literatura deste país. Foi reconhecido também como o maior escritor negro de todos os tempos. Nascido no Rio de Janeiro, Machado foi neto de escravos. Seus pais, um pintor de parede e uma lavadeira. Ele sofria de uma doença chamada epilepsia e era gago. Não se sabe se frequentou regularmente a escola, mas sempre teve muita curiosidade na busca por conhecimento. Autodidata, leu livros de grandes escritores e conheceu a história de todos os países. Começou a trabalhar muito cedo. Iniciou sua carreira como aprendiz de tipógrafo na editora de Paula de Brito, onde, aos 16 anos, estreou na literatura com a publicação do poema Ela. A partir daí, continuou colaborando intensamente como cronista, contista e poeta literário. Aos 30 anos, já era um escritor e jornalista muito conhecido. Tornou-se respeitado como intelectual antes mesmo de se firmar como grande romancista. Nessa época, Machado não vivia da escrita, seguia a carreira burocrática como um funcionário público. Com o passar dos anos, foi nomeado como o primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério e Agricultura, onde trabalhava numa seção em que cuidava da escravidão. Ele acompanhava a aplicação da lei do ventre livre. Anos antes da abolição, Machado de Assis disse: aqui haverá abolição da escravidão, mas a formação básica da sociedade não vai mudar. O Brasil não está progredindo para a igualdade. Machado denunciou em muitas de suas obras a escravidão, não se utilizando do emocionalismo que caracterizava as manifestações abolicionistas, mas a análise, a reflexão, demolindo a ideia muito comum da época da bondade dos brancos ao libertar os negros. Procurou sempre desvendar o mecanismo econômico e ideológico que tentavam justificar primeiro o trabalho escravo, depois a contingência imperiosa da libertação. Com a instabilidade econômica que veio aos poucos, Machado de Assis pôde dedicar-se com comodidade à carreira literária. Escreveu uma série de livros de caráter romântico, onde retratou a vida encarada como um espetáculo de uma maneira bem distinta. Chamada da primeira fase da sua carreira, que são considerados convencionais pelo seu contexto, foram marcados por obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, além de coletâneas e contos como História da Meia-Noite, Americanas e Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, entre outros tantos. O amor verdadeiro não o ficcionou dos romances para o homem Machado de Assis. Veio na figura de Carolina Augusta de Novaes, onde em uma carta declara-lhe: tu não te pareces com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração, como o teu, são prendas raras. Amaram-se e casaram-se em 1864. Não tiveram filhos, conviveram com muito amor e harmonia por longos 35 anos. Em outubro de 1906 morre Carolina. A sua morte foi um duro golpe para Machado, em que diz: fosse a melhor parte da minha vida, e aqui estou, só no mundo. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei tempo em recordá-la, irei vê-la e ela me espera. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o meu coração de companheiro. Por conta de fortes crises epiléticas, Machado de Assis isola-se por um tempo. A superação dessas crises resulta para muitos em uma evolução, que dá início a uma mudança brusca e uma verdadeira ruptura no modo de escrever. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um amadurecimento gradual, lento e progressivo, que é chamado da sua segunda fase, na qual revolucionou não só em relação às suas primeiras publicações, mas em relação a toda a história da literatura brasileira.
publicou Memórias Póstas de Brás Cubas, que marca o início do realismo no Brasil. É um livro extremamente ousado, que começa com a dedicatória inusitada. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Mas, na verdade, neste livro, ele procura falar de vários aspectos, como questões políticas, amor, filosofia, falando assim de todos os assuntos próximos da elite brasileira e escravista da época. Nessa fase, sua visão do mundo tem característica que ora critica o ser humano e suas fraquezas, ora demonstra compaixão pelo homem, fazendo assim o leitor refletir sobre a condição humana. O pessimismo, mas não angustiado, nem desses desesperador, mas com ironia, onde propõe a aceitação do prazer relativo que a vida propõe e oferece, já que a felicidade absoluta é inatingível. O humanismo para Machado de Assis foi criado através da caricatura que ele criou para retratar uma religião positivista comum da sua época. Religião essa que pretendia salvar o mundo e o homem. Ele baseia-se na luta pela vida, que seria o grande objetivo do ser humano. Nessa luta vence o mais forte, e essa vitória é relatada com muita naturalidade por ele. Uma pessoa de origem humilde, além de jornalista, poeta, dramaturgo e escritor, foi também fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, onde foi consagrado em vida como alguém que procura sempre estar inserido no seu tempo e comprometido em entender a sociedade, onde se preocupa com os seus acontecimentos. Machado de Assis, que através de suas obras ultrapassou circunstâncias, morreu aos 69 anos, em 29 de setembro de 1908, mas, graças à sua originalidade e percepção, tornou-se um dos mais admirados escritores brasileiros. E esperamos que, através dele, ninguém deixe de perceber o valor da literatura.